Está entrando no ar o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A palavra de Deus até os confins da terra. Direção e apresentação, Pastor Antônio Dias. Colaboração, Departamento de Evangelismo e Missões. Evangelista Josenildo Rodrigues, coordenador. E terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Apoio Cultural, SCI, Sistema Curso de Informática. Equipe que faz mais, muito mais por você. Cursos para crianças, jovens e adultos. Fone 3365-1115, Alagoa Nova, Paraíba. Arilena Artes Gráficas. Artes para banner, cartazes de eventos, adesivos, cartões de visita, fotos, capas para CDs e DVDs, criação de logomarcas. Tudo em artes. Fone 8125-1727, Alagoa Nova, Paraíba. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos, Senhor, para louvar-te e agradecer o teu santo nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede a nós toda quinta-feira, neste momento, Senhor, para estarmos aqui reunidos nesta emissora, para falar da tua palavra, transmitir a tua palavra aos lares desta cidade e de todos os lugares aonde alcançar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo, o Senhor é grande, é poderoso, o Senhor é maior do que todas as coisas, Pai. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais este privilégio. Que o Senhor, sua palavra, Senhor, que seja transmitido, que possamos sermos um canal de bênção, Senhor, para os lares, Pai. Para que todos os ouvintes, Senhor, que estejam neste momento participando desta oração, eu te peço, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos para abençoar a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piral FM. Nós estamos aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus, hoje, dia 8 de maio de 2014. São exatamente 11 horas e 5 minutos. Nós vamos deixar aqui uma mensagem para todas as mães cristãs de Alagoa Nova, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Fiquem com essa mensagem para o Dia das Mães. Nós vamos abrir o programa hoje com essa linda mensagem. Jesus a todos os amados ouvintes, ao nosso irmão Wendel Souza, a minha esposa Arilena Frutuoso, a irmã Fátima, ao pastor Antônio Dias e família, a diretora do programa, a irmã Osana Monteiro. Eu vou deixar aqui uma reflexão para que a gente possa entender o valor de Deus e o seu valor no mundo em que vivemos. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança, mas você pode restituir a confiança ao seu irmão. Só Deus pode dar o amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos.
Só Deus pode dar força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você pode fazer o possível. Só Deus basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43:10. Mensagem, uma linda reflexão para os amados ouvintes. Essa reflexão fala sobre o valor de Deus e o seu valor. Você é pedra preciosa aos olhos do Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixem que Deus haja em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus te chama. Quinta-feira passada, o Senhor Jesus revelou esse mesmo sentimento e hoje eu estou aqui. O Espírito Santo revela, oh aleluia, Deus te chama. Aceita o chamado do Senhor Jesus na tua vida. Ele vai fazer milagres. E o irmão que está ouvindo, a irmã que está ouvindo essa palavra, creia que só Deus é Deus de milagres. Só Deus pode tirar você do fundo do poço. Este é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me tirou do poço. Esse é o Deus que vai salvar a tua vida. Glória a Deus. Passar a palavra, uma saudação para nossa irmã Fátima Freitas. A paz do Senhor, irmã Fátima Freitas. A paz do Senhor, irmão Mateus. A paz do Senhor, irmão Êndio. A paz do Senhor, Arilena. E a paz do Senhor a todos evangélicos, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Que Deus esteja ao seu lado durante todo este dia, vos guiando para tudo que for fazer. Porque meditem nesta paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode nos dar. Amém. Gostaria de dar uma saudação aqui ao pastor Antônio Dias e família. O pastor Antônio Dias vai chegar um pouco atrasado. Ele está para recepcionar algumas pessoas na sua casa e ele pediu para que estejamos aqui tocando a palavra do Senhor Jesus. E ele, creio que ele esteja orando lá por nós, porque só Deus é capaz de nos instruir a realizar suas obras com perfeição. A irmã Osana Monteiro, a diretora do programa, a sua família, a todos os católicos, aos internautas, a irmã Ana Lúcia, a minha sogra Alice Frutuoso, ao irmão Naldo, ao irmão Manuel, que é o esposo da irmã Fátima, ao irmão Gilberto, ao irmão Roberto, ao irmão Arlindo Zacarias e família, ao irmão Vandique e família lá em Natal, Rio Grande do Norte, ao irmão Nildo Eletricista, ao meu amigo e irmão Batista, que está trabalhando lá no supermercado São Paulo. Um abraço, meu irmão Batista. A todos os filhos e filhas de Deus. Nós vamos passar aqui um louvor para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo e para que os irmãos entendam que uma lágrima para Deus é uma frase. O irmão Wendel vai estar tocando um louvor de Elaine de Jesus, Quem Chora para Deus. Com a gloriosa paz do Senhor. Antes de falar sobre as notícias em focos, eu quero dar um alô para a irmã Luciana, a esposa do irmão Betinho. Quero também agradecer a irmã Luciana pela colaboração, tá? Das roupinhas do bebê.
E mais alguém que tiver, assim, roupinhas ainda, que possa estar me procurando, porque as grávidas realmente estão aguardando por este apoio. Também quero dar um alô para a Albertina, que está nos ouvindo neste momento, juntamente com toda a família, a minha sobrinha Betânia, juntamente com seu esposo Arlindo, sua filha Aline, e o Pietro, né, que está a coisinha mais fofa. E também quero dizer, né, lembrar, hoje nós temos o ciclo de oração às 14 horas, para que todos compareçam para orarmos, né? Porque buscar o nosso Deus, que a palavra de Deus fala que buscai o Senhor enquanto é tempo e invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar o momento em que todos vão precisar invocar este nome e vai sumir esta palavra aqui na terra. Então, gente, vamos procurar, porque Jesus está à porta. E este é o momento de nos buscarmos ao nosso Deus. E através de oração que nós podemos buscá-lo, porque é através da oração que o Senhor nos dá todos os livramentos dos dias maus. Quero também falar sobre a Santa Ceia, que se realizará no próximo domingo. Lembrando também a todas as pessoas da campanha do quilo, que não esqueçam, este mês melhorou um pouquinho a demanda das cestas básicas, mas nós precisamos mais, porque ainda há muita gente necessitada e que nós, para que possamos assumir esta demanda, nós precisamos da colaboração de todos, porque é um ato de amor, um ato de carinho, de solidariedade, porque quando temos irmãos, nós podemos dividir, não vamos reter essa divisão com os nossos irmãos, porque Deus abençoa em dobro, Ele dá em dobro tudo aquilo que nós damos com amor. Eu desejo a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Vou deixar aqui para os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, um versículo da parte de Deus para os irmãos ouvintes, Efésios 6, de 1 a 4. Os irmãos abrissem a Bíblia para os irmãos, pode ser Bíblia evangélica, Bíblia católica, a palavra é a mesma. Efésios 6, 1, 4, que diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria aqui fazer como o pastor Antônio Dias faz, uma pequena discussão sobre esse versículo. Domingo é o Dia das Mães e dá para a gente perceber que no mundo que a gente vive hoje em dia, muitos acham e tomam esse termo de mãe, pegando um termo bíblico: honra teu pai e tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, pela palavra do Senhor, nós devemos observar bem as linhas que tratam desse conteúdo. Eu ouvia falar de um certo pastor que ele dizia assim: o texto sem contexto vira pretexto. Então, analisamos o seguinte: quando ele diz assim, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entendamos o seguinte: eu sou um pai de família, minha esposa que ainda não é mãe, mas Deus está preparando o caminho de graça para um filho nosso, em nome de Jesus. Receba. Amém, irmão. Se a minha esposa, conhecedora da palavra de Deus, instruir o nosso filho para o Senhor,
o nosso filho está sendo honrado. Ou seja, o nosso filho está honrando o pai e a mãe, porque está criando o seu filho para os caminhos do Senhor Jesus. Quando uma mãe cria um filho para os caminhos do mundo, e esse filho segue o Senhor Jesus, essa mãe não tem honra. Glória a Deus. É bíblico. É bíblico. Analisemos a palavra. Efésios 6, 1, 4. Mãe, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor Jesus. O irmão Wendel é pai. O irmão Wendel é pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os filhos do irmão Wendel são criados para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se um dos filhos do irmão Wendel, que eu não estou desejando isso, se rebelar para o mundo, o irmão Wendel vai chegar, ou alguém pode chegar para o irmão, para o filho ou a filha do irmão Wendel: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque eles querem que você siga o caminho do Senhor. Oh, aleluia! É esse o ensinamento do Senhor Jesus. Entendamos, irmãos, a palavra de Deus. Entendamos. Algumas pessoas devem estar se perguntando: ué, o irmão Mateus, convertido há 2 meses, já está com essas palavras? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus trabalha na vida daquele que quer seguir a palavra de Deus. Deus quebra o jugo, Deus quebra o laço, Deus quebra as barreiras para exaltar o Filho dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Deus é o Deus de ontem, hoje e sempre. A promessa dele, a promessa que ele fez antes de Jesus vir à terra e depois de Jesus vir à terra, está se cumprindo hoje, amados irmãos. Deus é o Deus de sempre. Honra teu pai e tua mãe nos caminhos do Senhor Jesus. Segue o caminho do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar a palavra para a irmã Fátima. A paz do Senhor, irmã Fátima. A irmã Fátima pode complementar. A irmã Fátima é mãe e sabe da lida com os filhos. A paz do Senhor, irmão Mateus, mais uma vez, a todos os ouvintes. Quero desejar a todas as mães alagoanovense, a todas as mães do Brasil, do mundo inteiro, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma, que Deus dê a sabedoria para que possam criar vossos filhos. Na Bíblia, quem estiver, leia em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, queridos pais, mães, nós temos que mostrar para os nossos filhos o caminho em que ele deve andar. Porque um dia, quando ele crescer, mesmo que ele não esteja no caminho, mas que ele jamais irá esquecer desse ensinamento bíblico. Porque a instrução, somos nós, pais, começa do nosso lar. A educação dos nossos filhos começa do lar. Porque depois ele vai distribuir esta educação para a escola, quer dizer, para a sociedade. Mas o primeiro passo tem que ser no lar. Então eu deixo esta mensagem, esta meditação para todas as mães do Brasil, do mundo inteiro. Instruir o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque se um dia, mesmo que ele cresça, mas que ele esteja fora dos caminhos do Senhor, mas ele jamais esquecerá dessa instrução que foi lhe dada. Eu peço a Deus que abençoe a todas as crianças do mundo inteiro, do Brasil, com muita paz, com muito amor. E vocês, crianças, obedeçam a papai, obedeçam a mamãe, porque Deus prolongará os seus dias de vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar a palavra para o nosso irmão Wendel Souza. Já que o irmão Mateus, ele estava falando sobre a criação dos filhos. Vamos fazer uma comparação para uma criação, irmão Fátima, para antigamente e para hoje.
os senhores, né, e senhoras de idades, só que muitas vezes eu, irmã Fátima, escutei muita gente falar assim, meu Deus, quem era a criação de ontem para hoje? Mas só que o Deus, irmã Fátima, que a gente serve é o Deus de ontem e o Deus de hoje. O irmão, ele estava dando uma comparação aos meus filhos. Eu tenho um casal, né? Mas a Bíblia diz o quê? Ensina, né, os teus filhos o caminho que se deve andar. Eu tenho ouvido muitas vezes também que dizem, olha, eu não aguento os meus filhos, mas a melhor coisa que existe, minha irmã, meu irmão, todos os dias, se chama apresentar os nossos filhos ao Senhor. Eu também eu queria aproveitar e deixar uma mensagem para o Dia das Mães, né? A minha mãe, ela está em Recife, mas em nome da minha mãe, da minha esposa, que é mãe, também o nome da irmã Fátima, eu gostaria de parabenizar a irmã Fátima, todas as mães, no dia de domingo. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e honra a tua mãe. A melhor coisa que existe, Mateus, do cristão e do filho, é honrar pai e mãe. E que Deus abençoe. Meus amados, irmã Fátima, irmão Wendel, a equipe, Marilena, a equipe, enfim, que está aqui esta manhã. Cheguei um pouco atrasado, haja vista algumas atividades, mas louvo a Deus por termos uma equipe afinada com o trabalho que nós estamos desempenhando, essa programação que faz parte da nossa igreja, a voz da Adam PB, enfocando temas e assuntos pertinentes ao povo de Deus. E parece que, se não estou enganado, vocês estão debatendo, comentando sobre o Dia das Mães, né? Dia das Mães. Claro que nós não vamos ficar aqui somente debatendo isso, e vamos ter a mensagem, mas eu também queria dar a minha opinião, né? Eu sou filho, e sou filho porque tenho mãe, né? Claro que esse é o foco principal, né? Mas saudar a todas as mães nesta semana, já que domingo será celebrado no Brasil, todo o Brasil, o Dia das Mães. Eu, já que não tenho também mais mãe, quero enviar um abraço e tomar como minha mãe, a irmã Josilene. Mãe Josilene é uma mãe de todos nós ali na igreja, por ser uma matriarca, né? Um exemplo de vida, de oração, uma vida ilibada, e que carrega todos nós debaixo dos seus joelhos. A mãe cristã, São Mateus, em alguns aspectos ela pode se diferenciar da mãe natural, né? Não estamos falando aqui tão somente no sentido de mãe espiritual ou mãe cristã, mas no sentido generalizado. Mas quando nós vamos discriminar, classificar, né, nós podemos ver alguma diferença, na verdade, né? Tem raridade? Tem. Mas algumas mães cristãs, e por que não dizemos que a mãe cristã ela deve ser um modelo de algumas mulheres que encontramos na Bíblia. E eu tomo, por exemplo, a mulher do capítulo 30 de Provérbios, 31 de Provérbios, que eu quero, saudando a todas as mães, especialmente a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, né? Já que eu não tenho mais mãe, mas
louvo a Deus por muitas irmãs da igreja que têm me considerado como filho e têm me acolhido. Mas a mãe que eu poderia trazer a origem dela para ser a mãe cristã é essa mãe do capítulo 31 do livro de Provérbios, que ela é louvada pelos seus próprios filhos. Ela é louvada pelo seu marido, porque o seu marido lhe tem a confiança. No versículo de número 11, ela diz assim, a Bíblia diz, o coração do seu marido está confiado nela. Então essa é uma esposa virtuosa. E uma esposa virtuosa, ela tem tendências para ser também uma mãe acolhedora, uma mãe carinhosa, uma mãe que sabe acolher seus filhos. E por esta mãe ter essas qualidades, é que no versículo 28 desse texto, diz assim a Bíblia, que os seus filhos se levantam e juntamente lhe chamam de bem-aventurada. Então, a mãe que pode receber, ser digna desses louvores, tanto do seu marido como dos seus filhos, ela pode também ser louvada por qualquer pessoa mais desta terra. Porque se os seus filhos lhe chamam bem-aventurada, seu marido lhe chama de virtuosa, então essa mãe merece também o nosso aplauso, o nosso louvor. E eu quero tomar, por exemplo, essa mãe do texto do capítulo 31 para dizer que você, mãe, deve estar lutando para preservar esses adjetivos, porque você é uma agente de Deus. Você foi escolhida, separada para ter uma missão nobre, desempenhar uma função importantíssima aqui da terra, que Deus deliberou a você, que é gerar, multiplicar e engrandecer essa nação ou essa terra, povoando-a, gerando filhos. Muito embora com dores, com sofrimento, mas essa é a sentença que Deus determinou a mulher a determinar que ela teria que ser mãe no capítulo 3 de Gênesis. Meu abraço, meu carinho a todas as mães da nossa cidade de Lagoa Nova, em especial da Assembleia de Deus, do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo. A você, meu abraço e minhas congratulações eu deixo em nome de Jesus. São exatamente 11 horas 42 minutos. Este é o programa Voz da Adão Bebê. Programa esse que leva a palavra de Deus, a música sacra, informações, programa de interação para o nosso povo de Deus. Abraçar a nossa irmã Osana, que está lá na cidade de Parnamirim, né? Está aí de folga esta semana, estará de volta nos próximos dias. Deus te abençoe, irmã Osana, deve estar também curtindo o programa aí através da internet. Abraçar a nossa irmã Rosilda Pereira, da cidade de Brasília, não perde um programa através da internet, viu? É um culto, pastor. Esse verdadeiro culto, que ela assiste o nosso programa e o culto também online, né? Umas pessoas no telefonário da cidade de Araruna também, dizendo que curtiram o nosso programa e também o culto online do meu aniversário. Abraçar vocês aí na cidade de Araruna. Meu abraço também ao irmão Jonas, lá no sítio Ser Grande. Nossos irmãos lá no sítio Bacupari. Por falar do sítio Bacupari, nós viemos oração para o irmão Severo, né? Esse presidiário está cumprindo pena no semiaberto e foi evangelizado ali no culto que a igreja faz na cadeia. Ele está também sintonizado no programa Voz da Assembleia de Deus. Nosso irmão Severo, Deus te abençoe, estamos orando pela tua liberdade completa, mas fica firme no Senhor, não deixa Jesus, porque Deus, Ele é o único advogado fiel que pode resolver as nossas causas. Nosso irmão Carlos, lá também no sítio Cajueiro, né? Foi também evangelizado na cadeia.
e todos que estão aí na nossa cadeia pública. Sexta-feira, amanhã, nosso dirigente e coordenador do evangelismo da cadeia, nosso presbítero, irmão José Gonzaga, estará aí com a nossa equipe, liderando o trabalho, fazendo o culto, evangelizando, abraçando vocês. E nós estamos orando por cada um desses irmãos que estão aí na cadeia pública, na verdade, cumprindo uma pena, né, perante a sociedade, mas já libertos, né, libertos de toda a condenação, de toda a algema, de toda a cadeia, que a pior cadeia é o pecado. Se você já está liberto, então graças a Deus por isso. Queremos agradecer a todos que estão interagindo através da nossa linha telefônica. Uma Fátima aqui atendendo. Se não for possível, atendemos as solicitações, os hinos. Mas no final do culto estaremos orando por você. Este culto em seu lar, que é o programa A Voz da Assembleia de Deus, ele traz para você muitas bênçãos também. E nós estaremos orando para Deus resolver sua causa, o seu problema. Não se preocupe com nada. Deus, como já falou aqui o irmão Mateus, no início do programa, trouxe uma reflexão muito pertinente. Eu estava ouvindo e me alegrei, né? Que Deus que libertou ele, Deus que salvou a vida dele, salvou também a minha. E todos nós que estamos aqui nos estúdios, ele também pode salvar a sua. Deixa de pensar negativo, querido. Deixa de pensar pouco, pensar pequeno. Porque Deus, ele é dono de tudo. Deus tem a plenitude dos céus, a plenitude da terra, a plenitude da natureza. Tudo do infinito, enfim, pertence a Deus. Então, como é que esse Deus não pode te livrar? Se esse Deus, ele fez secar o mar vermelho, e o povo de Israel passou a pé enxuto, esse Deus que fez o sol e a lua parar, certo? Por 6 horas, para dar vitória ao povo de Deus que estava numa guerra, enfrentando os inimigos. E aqueles inimigos, eles eram valentes enquanto estava de noite. Mas o povo de Israel não tinha costume de lutar durante a noite. Então estava anoitecendo. E anoitecendo, a lógica era que o povo de Deus iria enfraquecer na batalha, certo? E os inimigos iriam ganhar a peleja. O que é que fez Deus? Atende uma oração de Josué, pedindo a Deus para acrescer aquele dia, para que o povo, comandado por ele, pudesse vencer a batalha. O que é que fez Deus? Fez o sol parar, prolongando o dia. E a noite também para, aliás, a lua também para, o sol para, e a noite, ela é retardada, o dia é prolongado, os amorreus perderam a batalha, e a vitória foi do povo de Deus. Esse Deus, que chega em um túmulo onde está um defunto com 4 dias de sepultado, ele dá um grito para ele, dizendo, sai para fora, e aquele defunto se levantou-se. Esse Deus que chega em uma via onde uma multidão estava levando para o cemitério, o sepultamento, o filho de uma viúva. E ele chega ali, manda parar, chega para a mãe daquele moço que havia morrido, não chores. Ora, um Deus que bate ao esquife, chega ao ataúde daquele morto, manda abrir e diz, moço, levanta-te. Ele senta dentro do caixão, põe em pé, glória a Deus, e fala, e todos se maravilham. Então essa sua luta, querido, esse seu dilema, essa sua batalha, esse seu problema é pequeno demais para o Deus que eu estou lhe apresentando nesta manhã. Para confirmarmos isto, irmãos, o texto do capítulo 2 da carta a Filipenses, eu quero deixar um versículo só, o tempo já está sendo excluído, mas tem pedido de hinos aí, Nós vamos deixar pelo menos 3 minutos para cantar o último hino atendendo a vocês, mas eu queria meditar no pequeno versículo
que está no capítulo 4 de Filipenses. Aliás, não preciso nem do versículo todo. Eu queria partilhar do versículo 19, do capítulo 4 aos Filipenses, que o apóstolo Paulo, conhecedor e reconhecedor dos mistérios, das virtudes, do poder, né, de Deus, e tendo em vista da forma que ele foi beneficiado da parte de Deus, ele reconhece dizendo: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus que é rico, o meu Deus que é rico, suprirá todas as vossas necessidades. Então veja que eu estou falando de algo fundamentado na palavra de Deus. Se você me perguntar, Deus é rico em quê? Eu não conheço Deus, eu não vejo Deus, eu não sei quem é esse Deus. Ora, queridos, as coisas de Deus, diz a Bíblia, que nós não discernimos naturalmente. Tem que ser espiritualmente. Quando nós dizemos aqui, eu sou salvo, quando o irmão Mateus abriu aqui o seu pulmão, encheu o seu pulmão de ar, abriu a sua voz e disse: olha, querido, o meu Deus, o Deus que me salvou pode salvar você também. Ele está falando pela fé. Ele creu, absorveu a palavra entrou dentro dele, Deus fez um milagre. Automaticamente, quando você recebe Jesus Cristo, esse poder instantâneo entre você, abre os seus olhos espirituais e você passa a reconhecer quem é Deus. No pecado você não conhece. No pecado você brinca, você zomba, você critica, você blasfema, você rejeita, você pisa, não é? Pisa. Deus, mas quando você é iluminado pelo poder, pelo Espírito Santo, aí você passa a dizer: o meu Deus é rico, o meu Deus supriu as minhas necessidades. E podemos transmitir isso, transferir para você que está do outro lado, que está aí se acabando, desesperado. Você está aí, talvez querendo admitir a sua derrota, que nada dá certo, tudo vai de água abaixo, e você pensa muitas vezes até que não tem sentido viver. Deixa de besteira, meu querido. Deus desta manhã está te vendo, está te conhecendo, está entrando no teu lar agora, está resolvendo a tua causa, está te... Acabamos de apresentar, pela 87.9, o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A Palavra de Deus até os confins da terra. Até o próximo programa, se Deus quiser. Assembleia de Deus, vem comigo.